Vamos para o segundo vídeo de hoje. Então, hoje tem uma maratona, amém? Quero falar agora sobre a questão dos nomes, né? Do Abba, Yahweh, os nomes e as linguísticas, né? As variações linguísticas. Então vamos lá. Vou tentar explicar aqui de uma forma mais fácil possível para entendimento, ok? O auxílio aqui da Bíblia é muito bom, tá? Aconselho quem tiver condições aí no Brasil de comprar. Verdadeiro Nome, Restauração das Escrituras. Tem um estudo muito interessante aqui, reforçando aquilo que eu já cria, né, na questão da linguística e dos nomes do nosso Abba, do nosso Pai. Falando aqui agora sobre a questão de línguas e de linguística, ok? Interpretação de texto e coisas assim. Eu vou gravar um vídeo um pouquinho mais minucioso quando eu for eu quero fazer um vídeo aqui sobre hermenêutica. Talvez o vídeo fique até um pouco grande, porque é muita informação. Então eu vou fazer um vídeo resumido, provavelmente hermenêutica, de mais ou menos 40 minutos a 1 hora, para mim tentar passar um pouco de conhecimento de hermenêutica aqui. Agora vamos lá, a questão aqui dos nomes, né? A questão dos nomes, os nomes de Eloá, que é a palavra que você vai encontrar na nova aliança, ou que se chama de Novo Testamento, ou na aliança renovada, como é dito aqui, né? Eles chamam de aliança renovada. Bem, a questão é, os nomes que você vai achar na sua versão bíblica aí vai estar escrito Deus, mas a palavra que é usada aqui no aramaico, tá? Usada a palavra aqui no aramaico, que é Eloá, ou seja, poderoso, um atributo de Yahweh. Então vamos lá. O nome que hoje muitas pessoas traduzem aí como Javé, ou Yahavé, ou Jeová, o Vab, que é a grande dificuldade da língua aí, que é o Vav. Então, o nome do Eterno é Yud, Rei, Vav, Rei. Então, o Vav, ele tem um som de U, ok? Por quê? Exatamente por causa da escrita, ok? Por causa da escrita. Então, nós temos duas questões aqui. Temos a escrita e a pronúncia, ok? E isso já é problema, não é de agora. Esse problema já de muitos e milhares de anos atrás, ok? Esse problema de pronúncia está relatado na própria Bíblia, no próprio Tanakh. Está relatado aqui em Juízes, capítulo 12, versículo 6, já relata um problema de linguística, de fonética e de linguística aqui. No tempo de Jefté foi levantado juiz, logo depois da morte de Moisés, da morte de Josué, vem o tempo dos juízes, ok? Antes do tempo dos reis. Então temos ali um dos juízes que foi Jefté, capítulo 11, capítulo 12. No capítulo 12, versículo 6, né, tem uma guerra entre os efraimitas, né, e os gileaditas, os de Gileade, que é os que seguem Jefté e todo Israel, né? Então, os efraimitas aqui é uma guerra civil, uma guerra dentro da própria nação de Israel. E tem um momento aqui, né, que os israelitas fazem emboscada no Rio Jordão, Yarden, ok? No Rio Jordão. E lá no Rio Jordão, né, quem passa por ali é obrigado a falar uma palavra, Shibolet. E quem falava essa palavra Shibolet, né, com CH ou com som de X, vamos dizer assim, no português, passava com vida. Mas quem falava com som de S, Sibolete, era morto, porque era efraimita. Então foi uma maneira que eles usaram para identificar quem eram os efraimitas e quem eram os israelitas. Então os efraimitas ali morreram vários, 42 mil efraimitas foram mortos por causa da linguística, né? Olha que interessante, por causa da pronúncia. Então vamos entender algo aqui. Primeiro a gente tem que entender alguns princípios. Há uma diferença entre a escrita, a fala e a interpretação, ok? Então, a escrita e a pronúncia, né? Existem divergências por quê? Por causa de divergências linguísticas culturais de vários lugares. Então, há algumas misturas. E algumas pronúncias, por mais que seja a mesma língua, como eu dei o exemplo aí de Juízes, capítulo 12, versículo 6, mas seja o mesmo povo, com a mesma linguagem,
a diferença de pronúncia. Isso acontece dentro do Brasil, por exemplo. Você é de um outro estado e você vai para o Rio de Janeiro, então lá se fala esquerda, ok? Mas se você é de qualquer outro estado, lá vai falar esquerda. Então, né, essa questão do chibolete, do cibolete, aí é mais ou menos isso, entendeu? Uma forma de pronúncia que não desqualifica a palavra, tá ok? Então isso não vai desqualificar a palavra por conta da pronúncia, por causa dessa diversidade. O que significa então? A palavra, ou seja, o código, né? O código, a palavra, é como você vai expressar aquilo, ok? Aquilo que você quer, a informação que você quer passar, ok? Então tem a palavra escrita, a palavra fonética falada e tem também a interpretação, okay? A interpretação, ou seja, o sentido daquela frase. Eu sou da área de informática, trabalhei muito tempo na área de TI. Então, no TI, quando você estuda a linguagem de programação, você estuda primeiro uma matéria que se chama algoritmo, ou alguns chamam de lógica de programação. Então, eu dei aula de lógica de programação por muitos anos para pessoas da universidade. Então, eu cheguei da aula para alunos que estavam formando a universidade. Que a matéria de lógica de programação e ou a mesma que é algoritmo, né? É uma matéria muito difícil. Então as pessoas, para aprender outras línguas, precisam entender primeiro lógica de programação, precisam entender primeiro algoritmo, ok? O que seria isso? Só para dar um exemplo, para vocês entenderem bem, com facilidade. A lógica de programação seria a interpretação de texto. A interpretação do texto, ela não muda. O que muda é a linguagem de programação. Então a linguagem que você vai programar determinado comandos que você vai dar para o computador vai mudar, assim como muda o inglês, o francês, o alemão, o espanhol, ok? Então as línguas mudam, ou seja, a escrita e a pronúncia fonética muda, mas a lógica é a mesma. Então você tem que fazer a junção das duas para ter uma clareza de algo, ok? Então a lógica de programação sempre vai ser a mesma, ela nunca vai mudar, ou seja, a interpretação de texto ela tem que ser a mesma para qualquer língua. Entendeu? Ou seja, parábola é parábola em qualquer idioma. Hipérbole é hipérbole em qualquer idioma. Metomínia é metomínia em qualquer idioma. Ok? Redação narrativa ou dissertativa é a mesma em qualquer idioma. O que muda é a língua, ok? O que muda é a língua e a fonética. Aí muda, mas o sentido permanece o mesmo. Eu acho que eu estou tentando explicar aqui de uma maneira bem sucinta, bem simples. Então, entendam comigo, a interpretação textual, ela sempre vai ser a mesma. Você tem que interpretar a parábola como sendo parábola, independente da língua. Você tem que interpretar uma narrativa como sendo narrativa, independente da língua. Entende isso? Vocês vão entender isso bem quando a gente for estudar hermenêutica. Então, o que muda muito são as pronúncias por conta de algumas dificuldades linguísticas, ok? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, Portugal. Aqui em Portugal há muitas palavras diferentes, o português aqui do português do Brasil. Até letras, entende? São de maneira diferente. Então, você que é brasileiro e às vezes vem para Portugal, você vai encontrar as mesmas palavras com significado diferente e também mesmas palavras com pronúncia diferente. Por exemplo, o H do português do Brasil, ele tem som de R. Já o H aqui em Portugal, você não pronuncia ele. Por exemplo, aqui o pessoal, aquela fábrica, vou dar dois exemplos de fábrica no Brasil, que é a Honda, que é escrito com H, Hyundai, que é escrito com H. Aí, aqui não se fala Honda nem Hyundai, aqui se fala Honda e se fala Hyundai, ou seja, o H não aparece, não tem som de nada. É igual hospital, tem uma certa lógica nisso, tá? Hospital, que é com H que se pronuncia certo. Hospital no Brasil também, né? O que acontece com o problema no Brasil? Algumas palavras no Brasil são puxadas para o inglês. Então, Honda, Hyundai, mas o hospital deveria ser hospital, né? Em inglês já não é, já é igual aqui em Portugal, né? Por exemplo, e aí é uma série de questões. Por exemplo, teve uma pessoa que chegou em mim esses dias e falou assim: eu gosto de cantar hip hop. Eu falei assim: que estilo de música é essa? Hip hop. Eu falei: hip hop é aquele negócio que fica rimando. Eu falei:
Lá no Brasil é hip hop, porque vem do inglês. Vocês entendem as questões linguísticas, o tanto que é complicado? Então eu vejo muita gente gravando muitos vídeos falando assim, não, o nome do Eterno é tal, o nome do Eterno é tal. Sim, claro, há um nome para o Eterno, mas eu quero que vocês entendam algo. Desde Juízes 12, a linguística já vem sofrendo uma grande perda, uma perda enorme. E a gente tenta restaurar o máximo possível disso, né? Com a ajuda de muitos estudos, para você restaurar essas questões. Então, eu vejo muita gente falando aí no YouTube, não, o nome de Jesus é um nome pagão, não sei o quê, porque vem da divindade tal. Fala o nome Yahweh, que é uma pronúncia errada e tal. Só que aí você já entra um pouco no português. Então eu vejo pessoas tentando ensinar hebraico que não conhecem nem a língua dele, que é o português. Pelo amor de Deus, vem fazer uma linguística aqui em Portugal, aqui para a Universidade do Porto, aqui estuda linguística. Quando eu estudava aqui na Universidade aqui do Porto, eu estudava na faculdade de engenharia aqui, então eu dividia quarto com um rapaz que fazia faculdade na Universidade de Letras. Então ele estudava linguística, é obrigatório 3 idiomas aqui. Então a dificuldade dele já começava no próprio português, que ele tinha que reestudar o português aqui. Reestudar o português. Então eu vejo gente querendo ensinar hebraico que não conhece nem o português. Então vem para Portugal, estuda o português, depois tu volta para o Brasil e ensina hebraico. E depois vai para Jerusalém e estudar um pouco de hebraico lá. Tá ok? Então, assim, não entra nessas paranoias aí de internet, não, em tudo de internet. Eu sei que eu também estou aqui na internet, estou gravando, né? Então, vamos lá. Vamos tentar aqui resgatar alguns princípios aqui. Por exemplo, eu vejo aí muita gente brigando por essa questão de nome. Ravé, Yahavé, ou o próprio nome do Abba, né? Que é Yud Rei, Bab Rei, que é Yahuwah, que eu concordo ser a pronúncia mais correta. E o nome de Jesus, que é Yahushua ou Yahushá. Mas também não vou condenar o nome de Jesus e dar, porque isso é do paganismo e não sei o quê. Olha, por favor, né? Se você for pegar toda a linguística aí do português, o português vem do celta, entendeu? Tem muito paganismo por conta da língua. Tem muitas coisas. Então, às vezes, as pessoas ficam presas a certas questões que eu considero, sim, muito importante, mas isso não vai te tirar a sua salvação, porque a salvação é pela fé, ok? É pela graça mediante a fé. Então, você precisa ter o Eterno, o Abba, o Pai, Yahweh, o Criador, o Eloá, o Poderoso, ok? Dentro do seu coração, nas tábuas do teu coração. Agora, olha só essa questão que eu quero compartilhar aqui com vocês. Então, eu ouvi um vídeo aí que eu considero muito, uma pessoa que tem pensamentos bem parecidos concordo com algumas coisas que ele fala, com alguns pensamentos, mas eu acho até engraçado a forma dele falar, né? No canal do Romulo Marasquim, por exemplo, ele estava falando, chamando a atenção mesmo, o nome do Eterno, tal, e descendo o cajado, né? Como ele sempre gosta de fazer. Um abraço aí para ele, mas eu não vou condenar você que pronuncia talvez o nome de uma forma que alguns estudiosos bíblicos não concordam, que você deveria pronunciar de outra maneira, ok? Por exemplo, vou dar um nome exemplo em cima do nome de Yahweh, né? Por que essa briga de Yahavé, sendo que a escrita é a mesma? YHWH, Yahavé, porque o W, antigamente eles traduziram com som de V, ok? Assim como no português a gente usava o W com som de V para algumas letras, mas na realidade o W no inglês é uma letra em inglês que foi absorvida pelo alfabeto português na nova correção ortográfica, né? Aconselho você a ver alguns vídeos aí do Sussuarana, né? O saudoso, que já faleceu, que era muito engraçado. O W ele tem som de U no inglês, né? Washington, né? William, ele não tem som de V. E aí o português inglesado do Brasil dá um som de V para o W, né? Então YHWH ficou Yahvé, né? Yahvé, como você queira pronunciar. Uma questão linguística. Só que aí você vai ver realmente o som de V no arcaico português tinha um som de U. E o som
W, que é 2 vezes, tinha um som de um U extenso puxado para um O. Como no inglês o do not, e quando você junta do not forma don't, né, que é não. Então, o W teria um som de OU. Então, por isso o nome Yahuwah, por conta dessa questão linguística. Então, ficou o nome, né, do Eterno, o nome do Poderoso, de El Eloá, Yahuwah, como você queira. E o nome de Jesus, né, pronunciado Yahushua, por causa da mesma questão. Ou Yahushua, né, o U às vezes se perde aí. Então, o Yahushua ou Yahushá, as duas formas de pronúncia estão corretas, né, no quesito do português, tentando trazer isso um pouco para o português, tá? Só que aí, no caso, o H teria um som de R, olha para você ver. Se fosse aqui em Portugal, já o H não seria pronunciado como R. Não sei se vocês conseguem entender. Então, Yahushua ou Yahua aqui seria Iawa em Portugal, ok? Yahushua seria Yahushua ou Yahushá em Portugal. Então, porque aqui é assim, tá? Detalhe, não, mas o português do Brasil que tá certo, né? O português do Brasil tá certo. O português foi criado aqui e é do Brasil que tá certo. Legal para vocês aí. Então, fica aqui a minha questão. Também eles colocam isso em questão de salvação. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Naquele dia, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qual é o nome mais usado por Jesus? Vamos partir do princípio do mestre. Qual é o nome que o nosso amado, né? Eu chamei de Jesus aqui, alguém vai me mandar pedra aí na internet talvez. Mas Yahushua, então, para aqueles que, né? Qual é o nome que Yahushua usava? Qual é o nome que ele mais usava? Ele usou alguns nomes, ok? Então, ele usou ali em Mateus capítulo 27, ele usou o quê? Quando ele estava na cruz. Quando ele estava para morrer. Eliuha, Lamana Sabachthani, quer dizer o quê? El Eliuha, Lamana Sabachthani, ou seja, aí a tradução está lá, Deus meu, que na realidade não é, na realidade ali El Eliuha é poderoso Yahushua, ou Yahushua, poderoso Yahua, poderoso Yahua, quer dizer, El Eliuha, poderoso Yahua, por que me mantens aqui? Essa seria a tradução correta ali, poderoso Yahua, por que me mantens aqui? Só que o nome Eliuha é o nome de Elias, então por isso que lá eles falam assim, ele está chamando por Elias, no versículo seguinte, ele está chamando por Elias, olha lá, está clamando por Elias. Na realidade não, ele estava falando com o nosso Abba. Esse foi um dos nomes que Yahushua usou. Qual outro nome que ele usa? Em Mateus 22, 29, né, ele fala um versículo clássico ali que todo mundo conhece, que é: errais ou desviai-vos por não conhecer a Tanakh, né, completa, a Bíblia, as Escrituras, vamos dizer assim, e nem o poder de Yahuwah, ou Yahweh. Se você for aqui de Portugal, vai ser sem o H, não vai ter som de nada, só para explicar aí, senão alguém vai falar que eu estou falando nome aí de Yahweh, é o nome da divindade, não sei das quantas. Não. Estou falando aqui no português de Portugal. Estáis a me entender? Então vamos lá. Então ali ele usa essa frase, ok? Então ali ele cita o nome de Yahuwah no tetragrama, Yud Rei, Yad Rei. Mas qual o nome que Yahushua, Jesus, para você entender, Yahushua, que é o nome de Jesus, qual o nome que ele mais usa quando ele se diz respeito, né, ao Criador? Ele usa dois nomes que ele mais usa. O que ele mais usa é Abba. Ele chama de Abba. Filipe, eu sou até hoje contigo e não tens me conhecido, porque o discípulo dele, Filipe, pergunta, né? Yahushua, mostra-nos o Abba, o Pai, e nos basta. Ele falou: Filipe, há quantos tempos estou aqui contigo e não tens me conhecido, né? O próprio Yahushua se identificando com o Pai, porque eles eram um só.
Então, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, quando ele ensina a orar, a primeira frase é Abba, que estás no Shamarrim, né? Abba, que estás no céu. Nosso Abba, que estás no céu. Então, o nome que ele mais usa é Abba. O segundo nome que é mais usado é El Eloá, que é poderoso. É quando ele está expulsando os demônios ali. Na realidade, nesse próprio versículo que eu citei de Mateus 22, 29, nos versículos embaixo, ele dá o exemplo de, a palavra Deus ali é Eloá, que ele usa, ok? Ele diz assim, nunca ouvi falar com o quesito da ressurreição, que o nosso Deus, que ali ele usa, Eloá, o poderoso, não é um poderoso de mortos, mas um poderoso de vivos, né? Ele é o poderoso de Abraão, poderoso de Isaac, poderoso de Jacob, o poderoso dos poderosos, é o nome que ele usa ali, El Eloá, que é poderoso. Toda a tradução Deus que você vai encontrar na sua Bíblia, a palavra lá é El Eloá, e não é do hebraico, é do aramaico. Essa palavra é aramaica, que foi deixada nos textos maçoréticos, foi pego dos textos maçoréticos. Então, alguns traduzidos como Zeus, por causa da influência greco-romana, então foi traduzido como Deus, que é, isso sim, uma divindade. Deus é uma divindade do paganismo romano. Então, Deus, que vem da palavra Deus, Theos, T-H-E-O-S, Theos, que é Zeus, que é Deus. Então, entende a dificuldade da pronúncia, dependendo do lugar? Aí, Zeus, Theos, Deus, ficou Deus no português do Brasil, Deus no português de Portugal. Então, essa palavra Deus, sim, é uma tradução errada, e ela deve ser colocada aí como Eloá, L-O-A, poderoso, é um atributo de Yahweh, o poderoso, ok? Temos outros atributos também para Yahweh, El Elohim, o poderoso, El Elohim, o todo-poderoso, ok? Temos outras também com a palavra El, que é poderoso. Então, fica aqui minhas considerações por questão de nome. Então, outro argumento, outra questão também é que, porque se eu não pronunciar corretamente o nome do Pai, do Abba, né, Yahweh, eu não vou alcançar a salvação. Na realidade, a promessa de Yahweh é para Yahushua, que é Jesus. Né? Fala que o nome dele está acima de todo nome. Todo aquele que invocar o nome de Yahushua será salvo. Yahushua, Jesus, ou Yahushá, como queira, ou você vai chamar ele de Jesus, né? Por conta dessa questão linguística, tá ok? Por conta da questão linguística. Mas a questão é que o seu coração é que vai pronunciar corretamente. Se o seu coração é voltado para ele, do seu coração procede as fontes da vida, do eterno, é do seu coração. Então, talvez por uma falta de conhecimento, ou não teve uma oportunidade de ter esse conhecimento, agora você está tendo uma oportunidade aqui na internet. Então, por causa dessa oportunidade, muitas pessoas vão julgar, você está pronunciando errado. Tá bom, se você for surdo e mudo, você é surdo e mudo, você não entende nada de linguística, quer dizer então que você não vai ser salvo. Você vai fazer os sinais lá, que eu não sei fazer? Não, você fez o sinal com o dedo mais torto, devia ser assim. Não, perdeu a salvação, já era. Quer dizer então que não vai ter surdo e mudo no céu. Na realidade não vai ter mesmo, né? Porque todos vão estar lá em perfeitas condições. Quer dizer que se eu for surdo e mudo, eu estou condenado para o inferno. Porque eu não sei pronunciar o nome de Deus, de Yahweh, eu não sei pronunciar o nome do Eterno, não sei pronunciar o nome do Pai, não sei nem como é que chama ele, eu sei aqui, né, lendo aqui, e pronuncio aqui com meus dedos. Poxa vida, né? Vamos ter um pouquinho de senso comum entre todos, ok? Pra gente poder não sair falando precipitadamente aí coisa na internet aí que não deve, né? E condenando pessoas aqui e colocando dúvida na cabeça de um monte de gente, tá? Então, não fique triste se você chama Jesus de Jesus, que eu também falo Jesus às vezes, porque foi assim que eu aprendi quando eu me converti e eu reaprendi outras coisas. Mas para mim falar, às vezes tá um pouco de dificuldade, porque por causa dessas questões, você costuma falar muito de uma forma e depois você aprende a falar, né, de uma forma correta, mas sem uma questão de prática linguística.
Então não fique triste com isso se você fala ainda o nome de Jesus, né? Se você fala ainda a palavra Deus, que eu também às vezes falo, tá? Eu sei que está errado, mas muitas vezes eu pronuncio Deus. Às vezes eu até falo com as pessoas para que elas possam entender, porque é assim que elas aprenderam errado, para depois elas aprenderem certo. Porque não adianta eu pronunciar certo para mim e não atingir as boas novas, não falar com as pessoas. Paulo fala shall, né? Ele fala sobre isso. Eu me fiz fraco para os fracos, eu me fiz de tudo por meio de todos, para que todos possam alcançar a salvação. Então vamos ter um senso comum, que o evangelho, as boas novas precisam atingir as pessoas, elas precisam conhecer isso. Isso precisa ser multiplicado, não trazer condenação, mas é retirar a condenação de cima delas. E elas sim vão aprender o que é certo, mas da forma certa, né? Com ahavá, com amor. Com amor. O amor, ele não condena, ele não traz julgo, ele não traz fardo, mas tudo ele perdoa, ele entende, ele compreende, ok? Então fica aqui meu abraço para todos e considerações sobre o nome, né? E sobre essas questões linguísticas aí, para que você não fique apavorado se você pronunciar a palavra Deus e Jesus de uma forma que você, né, considera errado, que sim, não é a melhor forma de pronunciar, mas você não vai para o inferno por causa disso, meu filho. Fique tranquilo, ok? Fique tranquilo, porque a salvação é pela graça, mediante a fé, proporcional à fé. Então você vai crescer em fé e essas questões vão ser corrigidas, porque a própria Tanakh, a palavra, né, do nosso Criador, diz que a boa obra que Ele começou nas nossas vidas, Ele vai concluir, vai ser perfeita até o consumar dos dias, ok? Perfeita é feita por completo. Então não tem ninguém perfeito aí na internet, não tem ninguém aqui na internet dono da verdade, nem eu e nem ninguém, ok? Nós estamos aqui juntos buscando a perfeição, junto com o Criador, ou seja, para sermos feitos por completo, porque perfeito não é alguém que não tem erros, é alguém que está corrigindo os erros ao longo da sua vida, ou seja, Deus está completando a obra dele em nossas vidas. Amém? Shalom, fique na paz, e esse é mais um vídeo para você.